Olá, galera do quinto ano, tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez com você para estudar a aula 15 do componente curricular de língua portuguesa. Que delícia, hein? Você gosta de estudar a língua portuguesa? Oh, espero que sim, hein? Então vamos lá. Hoje o nosso gênero vai ser artigo de opinião. Já ouviu falar isso? Se não, fica ligadinho aí. Vamos lá? Artigo de opinião. É um dos gêneros mais comuns do cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. As características do artigo de opinião são as seguintes. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Argumenta-se, questiona-se, tá bom? Sobre esse artigo de opinião. São textos escritos em primeira e terceira pessoa. Eu, primeira pessoa, terceira pessoa, ele ou ela. O uso da argumentação e persuasão geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas nos meios de comunicação. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Abordam temas da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente e no imperativo. São as características, né? Agora, qual a estrutura do artigo de opinião? Por exemplo, a receita, a estrutura dela, modo de preparo, né? Os ingredientes, modo de preparo, tempo. E aqui, qual é a estrutura do texto de opinião? Vamos lá? Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta título, que é uma pequena frase, que pode ser uma única palavra também, que nomeia o texto. Ou seja, essa pequena frase ou essa palavra vai nomear o assunto que será retratado no texto. Esse nome precisa dar dicas sobre a mensagem que será passada e pode ser criativo, instigante. Para quê, gente? Para atrair o leitor. Dependendo do título, às vezes a gente nem lê, né? Introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese, ok? Tese é o ponto de vista que o autor defende. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese, ou seja, uma vez que é defendido determinado assunto, é apresentado na introdução do artigo de opinião. É esperado que, nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentam-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Conclusão. Para acabar, né? Para finalizar, a conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. São as características, né, a estrutura do texto de opinião. Vamos agora aprender exercitando.
Leia o texto e faça o que se pede. Sem Disney, SBT abusa de reprises de desenho. Na reforma promovida em sua grade após a saída da faixa Mundo Disney, o SBT optou por manter o espaço das atrações infantis. Para isso, espichou o Bom Dia e Companhia e o Sábado Animado, com a inclusão de mais desenhos animados. Aos domingos, lançou a seção Desenho, também com um pacote de animações. No entanto, este aumento de espaço só tem sido possível porque a emissora tem abusado da reprise de desenhos. A nova seção Desenho, por exemplo, exibe apenas os mesmíssimos Kung Fu, Panda e Ben 10, animações que fazem parte do Bom Dia e Companhia. Já o Sábado Animado completou sua nova duração com mais episódios de Bob Esponja, desenho também exibido no programa diário. Enquanto isso, o programa de Silvia Abravanel segue reapresentando episódios de Scooby-Doo e Tom e Jerry. Nada contra estas animações, muito pelo contrário. Mas não seria o caso de trazer coisas novas? Se a emissora se propõe a ter 3 atrações compostas por desenhos animados, poderia ter o cuidado de destinar desenhos específicos para cada uma delas. Se uma mesma série animada já tem seus episódios reapresentados à exaustão no Bom Dia e Companhia, não faz muito sentido exibi-la também aos domingos. Isso leva a distorções estranhas, já que alguns desenhos são exibidos em todos os horários, enquanto outros ficam engavetados. No passado, o SBT organizava melhor suas animações. Não faz muito tempo que o SBT costumava dividir seu pacote de desenhos de maneira mais coerente em suas faixas de animação. Anteriormente ao Bom Dia e Companhia, cabiam estreias e os desenhos mais recentes. Enquanto isso, o extinto Carrossel Animado exibia desenhos para crianças menores. Outra faixa extinta, o Festolândia, exibia clássicos de Hanna-Barbera. Já o Sábado Animado mesclava desenhos clássicos em suas primeiras horas, com animações mais modernas na metade final. Por que não pensar em fazer algo parecido? Fora isso, o SBT precisa urgentemente ir às compras e renovar seu pacote de animações. Estreias recentes aconteceram, como as novas versões do Ben 10 e As Meninas Superpoderosas. Além disso, estrearam novos episódios das séries como Jovens Titãs em Ação, e isso é bom. Mas pouco para um canal que dedica tantas horas ao conteúdo infantil. Ou seja, continua sendo sempre louvável o SBT dispensar tanta atenção aos pequenos. Mas poderia haver um maior cuidado na escolha dos conteúdos exibidos. O fato de a emissora ser praticamente a única rede aberta a apostar em infantis não deveria ser também uma acomodação. Pelo contrário, é preciso ainda mais atenção para que o canal siga como uma referência no segmento. Fica a dica aí para o SBT, né?
Observe as palavras destacadas nos trechos abaixo, retirados do texto, e em seguida preencha o quadro adequadamente. Aqui para vocês, eu fui colocando cada situação com a resposta, tá? E quando eu terminar, eu vou explicar como que você vai fazer dentro do quadro que tá para você lá na plataforma. Escreva qual a função dessas palavras na argumentação do texto. Aí você tem que fazer o quê? Ler tudo novamente. Não fique com preguiça. Letra A. Aos domingos, lançou a seção desenho, também com um pacote de animações. No entanto, este aumento de espaço só tem sido possível porque a emissora tem abusado da reprise de desenhos. O que está destacado aí para nós? No entanto. Qual que é a argumentação para esse no entanto? Ele introduz um argumento que contrapõe a ideia apresentada anteriormente. Ideia. Qual é essa ideia? É o fato de o SBT haver lançado a seção desenho também aos domingos. Então, esse no entanto nos dá uma ideia de contradição. Letra B. Nada contra estas animações, muito pelo contrário. Mas não seria o caso de trazer coisas novas? Palavra destacada, mas. Qual é o argumento para essa palavra mas? Um argumento que também contrapõe a ideia apresentada anteriormente. Qual que é a ideia, gente? O autor enunciou que não tem nada contra as animações. Porém, a introdução do mas anuncia que o texto irá apresentar que ele se contrapõe a algo, ok? Letra C. Isso leva a distorções estranhas, já que alguns desenhos são exibidos em todos os horários, enquanto outros ficam engavetados. Já que. Qual que é a ideia de argumentação? O que isso quer dizer? Anuncia uma justificativa ao argumento, já que estou justificando. A introdução dos desenhos leva a distorções estranhas. A distorção nesse trecho é o fato de que, para o autor, não faz sentido que os mesmos desenhos sejam exibidos. Letra D. Estreias recentes aconteceram, como as novas séries do Ben 10 e as Meninas Superpoderosas. Além disso, estrearam novos episódios de séries como Jovens Titãs em Ação. Isso é bom, mas pouco para um canal que dedica tantas horas ao conteúdo infantil. Palavras destacadas, além disso, mas pouco. Qual que é o argumento para essas palavras? Além disso, introduz a soma de outra ideia, que exemplifica a postura adequada da rede SBT ao estrear novos desenhos, ok? Mas pouco, após destacar um aspecto positivo da decisão da emissora, que é a estreia de novos desenhos, a expressão em destaque anuncia que o autor irá apresentar um argumento que reforça o posicionamento apresentado, já no título do texto, ok? Última frase, ou seja, continua sendo sempre louvável o SBT dispensar tanta atenção aos pequenos, mas poderia
haver um maior cuidado na escolha dos conteúdos exibidos. Mas, qual é o argumento, gente? Introduz um argumento que contrapõe a ideia apresentada anteriormente. Que ideia? É louvável a emissora dispensar atenção às crianças, porém, é necessário que haja uma qualificação na programação, né? Ao mesmo tempo que ele fala que é muito bom, né? Que bom que a emissora dispensa tanta atenção às crianças, mas, ao mesmo tempo, ele diz que a própria emissora poderia trazer mais novidades para a criançada aí, ok? Ó, esse quadro que está embaixo aqui, gente, esse quadro aqui é o que está para você aí na sua atividade, ok? Essas respostas que eu fui colocando para vocês, explicando, é o que vai ser colocado dentro desse quadro aí, ok? Segunda questão, despertando a argumentatividade. Temos observado que as crianças e adolescentes estão cada vez mais cedo e com mais frequência tendo acesso ao uso de computadores. Sabemos também que a preferência da garotada está voltada aos joguinhos e, mais especialmente, aos bate-papos virtuais, né, que são chats, nos quais eles passam horas em assuntos dos quais os estudantes nem sempre se preocupam em tomar conhecimento. É muito sério esse assunto aqui. Passar muito tempo, tá, jogando aí o joguinho que você gosta ou conversando e esquecer que existe um mundo atrás disso tudo, tá, gente? Vamos com calma, com cautela e com cuidado. Observe a capa da revista Época, de 10 de setembro de 2007, responda. Então, tá aí a capa da revista Época. Em destaque, a menina segurando um cartaz onde ela expressa que eu amo meu computador. O que chama mais atenção nessa capa? Olhando para ela, o que chama mais atenção para você? Responda aí no seu caderno, ou na atividade, se você tiver impressa, tá? E compartilha com seus colegas, com o professor, qual é o seu ponto de vista com relação ao que você vê nessa capa de revista aí. Qual é o tema principal que será abordado nessa revista? A era da internet, que é a nossa era agora, né? Letra C, o uso da internet é benéfico para as crianças e jovens? Para você, é benéfico? Faz bem? Sim ou não? Expõe os benefícios que você conhece. Eu não sei qual vai ser a sua opinião com relação a isso, mas eu espero que você faça a sua atividade, tá bom? E eu trouxe aqui algumas sugestões, como pesquisas, para que serve a internet, né? O lado bom da internet. Pesquisa, estudos diversos, assistir a filmes e séries apropriados à sua idade, desenhos, conversar com amigos e etc. Tudo com cautela. E quando passa a ser prejudicial ou perigoso o uso da internet pelas crianças ou adolescentes? E quando é que a coisa começa a ficar feia, gente? Vamos ver? Existem muitos perigos na internet, como a exposição fácil a conteúdos impróprios, a violência, o racismo, ideias extremistas e a pornografia. Esses são os perigos maiores na internet. E pior ainda, a possibilidade de estabelecerem contato com pessoas mal intencionadas. Gente, jamais marque encontro com quem você nunca viu na sua vida, tá? Você criança, pré-adolescente, adolescente, que às vezes quer arriscar na vida, não faça isso. É perigoso e não costuma terminar bem, ok? O que os adultos, principalmente os pais, devem fazer para evitar que os adolescentes e as crianças
sejam vítimas do uso irresponsável da internet. Eu trouxe aqui algumas sugestões. Primeiro, conversar com o filho e orientar sobre a privacidade. Utilizar práticas que facilitem seu monitoramento, né? O pai está ali monitorando o filho o tempo todo, no que ele está vendo, assistindo, conversando, enfim, monitorar. Impor limite quanto ao uso de dispositivos com acesso à internet, né? Ou determinar tantas horas, ou qual dia que a criança vai poder pegar ali para brincar, para conversar. Oriente seu filho no acesso a sites e compartilhamentos de dados. Tá? É muito bom o pai, a mãe, um adulto estar por trás disso também. Defina limites com explicações claras. Ó, você vai usar na segunda-feira tantas horas. Mas por quê? Aí você explica para o seu filho o porquê. Não deixa ele no vazio, não. Ensine uma interação online segura. Encontre um plano caso algo dê errado. Por exemplo, no menor sinal de invasão de privacidade, peça que seu filho interrompa o contato e avise você. No primeiro sinal que o filho está ali correndo um perigo na internet, ele interrompa aquilo ali e comunica aos seus pais. Tá bom? Algumas práticas colaboram para que os pais consigam acompanhar mais de perto os acessos dos filhos à internet. Vamos ver. Primeiro, instale o computador em um local no qual seja possível verificar e monitorar suas atividades. Não é entregar o computador, o celular e deixar aquém nas mãos da criança, não, tá? Tem que ser tudo monitorado. Tenha acesso a todas as senhas de seu filho. Senha do WhatsApp, senha do Facebook, Instagram, senha de tudo, gente. Tenha senha do seu filho, para você poder acompanhar o que acontece com ele quando ele está aí ligado na internet. Verifique com regularidade o histórico do computador. Muito importante também saber, né, que sites ele anda aí viajando, visitando, conhecendo, se é ou não apropriada a idade dele. Pergunte a ele quais são os ambientes, sites, redes sociais que ele mais gosta de acessar. Verifique também se ele já encontrou algum ambiente, site, rede social que não tenha agradado. Descubra por que não agradou. São apenas dicas, tá? Para você, papai, mamãe aí, tá acompanhando o seu filho nessa trajetória de internet aí, né? Hoje ele tem mais acesso ainda, que os estudos estão remotos. Ele precisa da internet para estar estudando. Mas mesmo assim é bom monitorar e acompanhar. A partir da discussão realizada, escreva um texto no qual você apresenta a sua opinião sobre o tema debatido. A influência da internet na vida das crianças e jovens. Observação, gente. Nos dias atuais em que estamos vivendo, é de suma importância o uso da internet para estudar e na realização das aulas, assistir videoaulas, fazer pesquisas escolares e etc. Foi o que eu disse. Hoje, mais do que nunca, né, as crianças precisam aí da internet para o estudo remoto, tá? Então, faça aí o seu texto e mostra para o seu professor na plataforma, ou pelo WhatsApp, ou da forma como você tem tido contato com ele, tá? Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar, ok? Fica aí essa mensagem para você pensar e refletir. E ficamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Participe, esteja ligado e aprenda. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.